Olá, galera, tô aqui mais uma vez. Vamos continuar falando sobre as aventuras da autodescoberta. É, digamos que hoje vamos falar sobre telepatia, um assunto bem interessante e um pouco desacreditado do que se fala sobre o que é telepatia, de que é possível ter telepatia. Hoje em dia as pessoas já aceitam mais, digamos assim, falar sobre telepatia como algo real e possível de acontecer. E na minha, digamos assim, descoberta de autoconhecimento, nas minhas destravações de DNA, digamos assim, nas minhas atualizações de DNA, a cada vez que ia, digamos assim, eu ia ganhando mais conhecimento sobre a minha realidade, sobre como que eu funcionava, eu fui também desenvolvendo, digamos assim, telepatia, desenvolvendo a habilidade de conversar e sentir os pensamentos das outras pessoas, sentir, digamos assim, o sentimento que ela está sentindo naquele momento, sentir a partir da outra pessoa, entende? É como se, digamos assim, estivesse em um estado em que eu estou tão sensível a ponto de captar energias que eu consigo captar as energias das outras pessoas à minha volta, entende? Eu consigo, digamos assim, escutar a intenção da pessoa, não é, digamos assim, escutar todos os pensamentos das pessoas à minha volta, mas é sentir as emoções e as intenções e as sensações que elas têm e através disso traduzir para mais ou menos o que estaria passando na cabeça daquela pessoa para ela estar emanando aquele tipo de sentimento, para ela estar se sentindo daquela determinada forma, entende? Então, digamos que e foi muito louco quando eu comecei a sentir essa sensação de estar ouvindo as pessoas, de estar sentindo as pessoas, de imaginar que as pessoas podem estar me ouvindo, entende? Então, digamos assim que foi todo um trabalho para aprender a pensar de uma forma que seja, digamos assim, benéfica, mandar apenas pensamentos bons para todas as pessoas que eu entro em contato, digamos assim. E para mim também, por isso que dizem que a gente precisa estar com os pensamentos e os sentimentos e a mente mais elevada no sentido de já respeitar as pessoas e ver beleza nas pessoas, ver beleza em tudo para que a gente consiga, digamos assim, acessar a esse tipo de dom, de habilidade, entende? Porque senão a gente fica um pouco perturbado porque a gente começa, digamos assim, a pensar negativo e receber coisas negativas porque tudo que a gente emana volta pra gente, pra quem acredita nessas leis quânticas, nessas leis multidimensionais, digamos assim, já entende que tudo que você vibra você atrai, então os pensamentos são as mesmas coisas. Se você emana pensamentos negativos para as pessoas, automaticamente as pessoas também vão emanar pensamentos positivos para você e, enfim, e vai ficar nesses conflitos de consciência e até de pessoas mesmo se conflitando, enfim. E foi muito louco quando eu comecei a entender sobre isso, que eu tive que ir aperfeiçoando a minha forma de me relacionar com as pessoas e me relacionar comigo e também a forma que eu tinha de pensar sobre mim, sobre as outras pessoas, para que a gente estivesse, digamos assim, sempre em harmonia, quando a gente estivesse, digamos assim, em harmonia toda vez que a gente está presente uns com os outros, porque digamos assim que quando a gente tá presente, se for pensar só em questão de distância, porque não existe perto ou longe, tudo está ligado, né? Digamos assim, todos nós estamos ligados, mas quando nós estamos presentes uns com os outros, essa ligação é ainda mais forte, porque a gente não está só ligado na nossa consciência, mas também, digamos assim, presencialmente, fisicamente e visualmente. Então, essas trocas de energia fica muito mais forte do que quando a gente está distante uns dos outros. Então, quando você está num grupo e todos começam a pensar em harmonia, começam a pensar coisas boas uns para os outros e sobre vocês mesmos, digamos que cria-se um ambiente, uma harmonia em todas as pessoas e no lugar inteiro.
E assim é como se as nossas habilidades de conversar telepaticamente realçasse, digamos assim, porque estamos em um grupo entre harmonias onde pessoas já têm a capacidade de entender e começar a controlar seus próprios pensamentos em relação a uns aos outros, a como a gente vê as outras pessoas, entende? E começa a emanar coisas boas e aquilo vira, digamos assim, uma rede de Wi-Fi onde as pessoas começam a se conversar telepaticamente de uma forma mais consciente, digamos assim, em que elas já têm a noção de que essa capacidade é possível e que todos nós temos, e que às vezes a gente faz inconsciente, mas acaba fazendo e sem ter noção de que isso é capaz e de que a gente pode criar muito mais harmonia, entendendo os sentimentos dos outros e conseguindo ter bons pensamentos e harmonia uns com os outros, entende? Conseguir, digamos assim, ao sentir as sensações da outra pessoa, ter a empatia de saber como reagir de uma forma inteligente, consciente e bem mais sábia do que com a ignorância, digamos assim, com a arrogância ou com conflitos. E você começa, digamos assim, a entrar em sintonia e cada vez mais desenvolver essa habilidade de conseguir sentir as outras pessoas de uma forma mais profunda, digamos assim, desenvolvendo a habilidade de telepatia, digamos assim, cada vez mais de acordo com a sua harmonia de pensamento e a sua harmonia de sentir e ver as pessoas e ver as coisas e entender que a gente também está sempre ligado uns com os outros e que nada está separado e que até os pensamentos são, digamos, são palpáveis, assim, são notados, digamos assim, são sentidos, assim como o vento é sentido e a gente não consegue ver, mas sabe que ele existe, que tem como dizer afirmadamente que aquilo é real, entende? Então nossos pensamentos têm essa mesma, digamos assim, esse mesmo conceito de que a gente sabe que existe pensamentos, a gente não vê, mas a gente também não sabe o quanto os pensamentos são físicos a ponto de afetar a nossa realidade, a ponto de afetar as outras pessoas, a ponto de afetar o mundo, digamos assim, entende?